Trânsito, transporte público caótico, cobranças emocionais e profissionais, cuidados com a beleza, casa, amigos, relacionamentos, tudo isso pode causar um grande estrago. Sabe do que eu tô falando? Estresse. Contaremos com uma convidada especial para falar sobre esse tema. Adriana Fornereto, publicitária, 20 e poucos anos, andava muito estressada, mas agora... Conta pra gente, Dri, como é que anda a sua vida? Um pouco melhor. E a Luísa, estudante de engenharia, uma profissão que estressa bastante, né? E como sempre, nossa querida cartunista, Érica Cristina. E você se considera uma pessoa estressada? Hoje em dia, controlada. Controlada? Bom, primeiro de tudo, vamos entender o que é estresse. Vamos procurar no dicionário, que é sempre o nosso melhor amigo. Conjunto de reações orgânicas e agressões, esgotamento, estresse. E aí, você é uma pessoa estressada? Hoje em dia, como a própria definição diz, também depende do aspecto biológico. Não sei te dizer assim. Esgotamento psicológico, depende do ambiente, depende da rotina, do dia a dia, depende do que você faz para causar um estado de estresse. E de onde vem esse estresse, Dri, no seu caso? De onde vinha quando você era um pouco mais estressada? Da parte profissional, com certeza. Acaba pesando mais do que a parte emocional? Acho que para a mulher pesa mais os dois. Acho que o homem já sabia separar melhor, né? Essa parte emocional, porque a gente depende do ciclo, depende de tudo, depende de várias coisas. Então, acho que a mulher é mais volúvel para isso. Vocês acham que a tal da TPM influencia? Pra mim, absurdamente, é muito tenso na minha vida. Que você enxerga, assim, hoje eu já enxergo que não é um complô contra mim. Eu enxergo que simplesmente é TPM. Ponto. Então eu me seguro, eu respiro. As pessoas não me odeiam. Se minha unha quebra, não é porque Deus quis, sabe? Simplesmente a unha quebrou, sabe? O mundo não conspira contra mim. Eu não coloco a culpa na TPM. Eu sei que na TPM intensifica. Então, assim, eu não... Chega na época da TPM, qualquer coisa me deixa mais estressada que o normal. Então, por exemplo, o fato da unha, já chegou a me vir em lágrimas. Porque deu uma situação errada no trabalho, e aí você entra na semana de prova e a unha quebra. Uou! Tipo, ferra com tudo. Aí você para e pensa, não, calma, gente, é TPM. Daqui a uma semana passa. Aí você enxerga melhor. E você, Érica, se considera uma pessoa estressada? Sim. Ela admite. Não, depende muito da situação. Acho que o trabalho é o que mais estressa, né? Trânsito. Acho que... Eu não tenho filho, mas acho que filho deve estressar muito, né? E o que vocês acham que influencia mais o estresse? O outro, assim, eu acho. O outro contribui bastante. Ultimamente o outro, ele tem contribuído maciçamente, assim. Porque, atualmente, lógico, isso eu não sou a pessoa mais educada do mundo, mas, assim, a falta de educação e limites, assim, as pessoas não têm isso. Não tem educação e as pessoas não têm limites. As pessoas invadem o espaço do outro e assim... sabem que estão invadindo e se colocam de maneira assim, estou invadindo mesmo e dane-se você, porque antes eu do que qualquer tipo, ele sempre se coloca à frente com egoísmo. Assim. Mas aí não entra a questão também de que o outro também está estressado? E Assim, acaba faltando com uma educação, às vezes ele até seja uma pessoa educada num dia a dia normal, mas... Então, mas é isso mesmo que eu falo, porque, tipo assim, às vezes não é intencional. Assim, na maioria das vezes é intencional, porque a gente tem noção de que a gente tá fazendo errado. Por isso que eu falei, eu também não sou o oposto, porque tem dia que eu não tô legal e querendo ou não, você esbarra na pessoa, você não pede desculpa,
assim, lógico, não chega ao ponto de machucar, mas eu acho que é interessante você esbarrou na pessoa, pede desculpa, sabe? Não custa. Sabe, responder de uma maneira menos fria para as pessoas, eu acho que também não custa. Hoje em dia a gente está tão focado nos nossos problemas, nas nossas situações, que a gente também acaba esquecendo que o outro não tem nada a ver com isso. Tem um pouco disso também. Mas o que eu acho mais mesmo é que as pessoas não têm muito limite, assim. Você pega um tempo atrás, as pessoas respeitavam mais as outras. Hoje a gente não sente tanto respeito, assim, como a gente via antigamente. Respeito, às vezes, na forma de falar, na altura de falar, quando você vai passar, pedir uma licença e etc e tal. São coisas que no final do dia, você já teve os problemas do seu trabalho, já teve os problemas de quem estuda, já teve os problemas dentro da sua casa, e ainda você chega e você ainda ter essas coisinhas chatinhas no meio do caminho, pior. Assim. Eu sempre fui muito preocupado assim, com o trabalho, com, sei lá, ascensão profissional, realização, essas coisas. E nem sempre tudo ocorre do jeito que você quer que aconteça. Então acho que isso comigo é o que mexe muito. Eu sempre fico pensando, sei lá, aí você tá ali naquele mês contando com um dinheiro que às vezes não vem, um projeto que você iniciou que não deu certo, e isso reflete no resto. Então assim, eu acho que o estresse é sempre gerado pela sobrevivência da gente. Você pega na sobrevivência, o que você precisa fazer. E dali as coisas vão se gerando. Então essas coisas, acho que hoje em dia, não só pra mim, mas acho que pra muita gente, o trabalho e o que envolve essa ação o que não é assim um prazer puro, acho que sempre acaba trazendo um problema. E até quando é um prazer puro, né? Mas, por exemplo, hoje em dia a maioria pega o transporte público para chegar ao trabalho. Então, por mais que você goste, chega, né? Exatamente, você pode não chegar ou chegar em condições bem deterioradas, assim. Exatamente. Então, por mais que você goste, você acaba chegando mais estressado. E quer queira, quer não, você desconta. Sim. Nos outros. Você fica de mau humor, você fica... Às vezes assim, você, por exemplo, o que acontece comigo assim, eu não desconto geralmente nas pessoas, mas eu desconto no trabalho. Então eu já vou produzir pouco, você já vai... De repente, eu não faço mal feito, mas por exemplo, se eu fosse produzir um número alto, eu produzo baixo, mas até legal, bom, mas às vezes dá uma travada. Então eu acho que sempre se reflete alguma coisa. O estresse é causado por assim, coisas imprevisíveis, né? Que aí você não conta com isso e aí você acaba reagindo de uma forma errada. Então é sempre melhor tentar manter a calma, pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Acho que é mais isso mesmo. Eu vejo que a Adriana melhorou bastante, porque quando eu a conheci, vou contar um segredinho, ela não era tão calminha quanto agora. Conta pra gente como que você... Mas eu explico. Que você evoluiu tanto. Eu acho que o fator maior é o ambiente. Se você não sabe se adaptar, você vai sofrer. Eu acho que essa que é a questão que eu aprendi. Eu vivia num ambiente mais informal, que me impressionava mais, precisava... A produção era o foco do local, então tinha essa correria do dia a dia que eu não sabia me adaptar, não sabia ficar calma, então já era muito afobada e isso atrapalhava muito. Assim, o comportamento de lidar com as pessoas também, o jeito de falar, então você não pensa 2 vezes, você vai, briga com a pessoa e tal. Hoje eu estou num ambiente mais corporativo e isso me obriga a pensar 2 vezes no meu comportamento. Vocês acham que o estresse é como uma doença contagiosa? Assim, se o outro está estressado, ele acaba te estressando? Porque assim, eu já trabalhei em lugares que a pessoa estava totalmente estressada, mas eu não levo em consideração o que o outro fala com relação. Eu acho que cada um tem a sua momento de felicidade. Se ela não estava feliz, ela que saísse. Depende do dia, eu acho, na verdade. Tem dias que você está mais propenso, às vezes você chega e já tem um ambiente já conturbado, se você se permite a entrar nessa, aí você acaba reagindo da mesma forma. Tem outros dias que não, se você está bem, falando isso não vai me contaminar, vou tentar me controlar ao máximo e você consegue levar adiante, né? Eu acho que contagia, sim. Acho que sim, porque
Ah, sei lá, gente, é movido a emoção, né? Não tem como. Então sempre que tem alguém estressado e... Não que contagia, mas acho que assim, se a pessoa tá irritada, tá ansiosa, tá, vamos dizer, estressada, aquela energia vai contaminando o ambiente. Você acaba, acho que, pegando um pouco, absorvendo, sabe? Aquela coisa ruim, pesada. Desde quando você passou a combater o estresse? Eu sempre fui explosiva, assim, impulsiva, né? E na hora que eu vi que começou a me atrapalhar muito isso. Ah, mas faz uns 5, 6 anos que aí eu comecei a ver outras formas, aí, procurando estudar, tipo, meditação. Eu descobri um lugar onde fazia, chama Raja Yoga, que você faz só a meditação conduzida. É, tipo uma espiritualidade prática, que eles falam que é a aula, né? Então você debate vários temas, depois tem... Tipo um blush. Isso aí. E o que mais você tem feito? Aí, agora eu tô fazendo Hatha Yoga, tem vários tipos de yoga. O Hatha é com exercício físico, que aí são as posições, chama-se asanas. E aí isso ajuda a controlar a respiração e o seu controle mesmo. Aí tem ajudado bastante, mas depende muito da prática, né? E eu vi que você trouxe algumas coisas pra gente. Trouxe o incenso, que ajuda, né, para o relaxamento. Quer acender um? Vamos testar, né? Vamos acender um pra relaxar. Gente, a gente não usa droga, tá? Só pra deixar bem claro. É pra preparar o ambiente, né? E aí tem a história do incenso que diz que a fumaça é o elo de ligação físico entre os deuses e os homens. Umas coisas assim. E acende isso lá na aula? Às vezes, Mas é gostosinho esse cheirinho. eu gosto. É que quando ele tá pegando assim, fica meio, às vezes, a fumaça, né? Às vezes alguém, pessoa é alérgica, né? Com a nossa apresentadora, mas em geral é ótimo. Gosta, né? Talvez eu não possa continuar. Vou tirar do lado dela. Não, pode deixar. Pode deixar aqui? Pode. Você já fez terapia, Adri? Já. Não foi em tanto tempo, 6 meses, mas Mas ajudou deu bastante. uma ajuda? Ah, ajuda bastante, é muito válido. Assim, até mesmo para as pessoas que têm meio preconceito, sim, é muito válido, porque é a opinião de um especialista, ele não tá ali. Você pode fazer uma conversa, como se fosse uma conversa informal com um amigo seu, mas ele sempre vai ter uma opinião, né? Julgando porque já te conhece. Agora é um profissional, ele vai te dar as questões meio que checkmate, assim, pra você ficar pensando. Então, eu acho válido. Ah, mas eu acho que a pessoa não pode ficar guardando aquilo que sente. Muitas vezes você tá passando por uma situação de... Você acaba ficando ali cansado, pesado, você tem que pôr pra fora. Ah, tá dizendo assim, não, é uma forma de briga, né? Não, mas... essas coisas, agressão. Cada um, diz no diálogo, às vezes sim. você tá tão ali, aquilo você não tem nem mais controle, ele sai do jeito que tem que sair naquele momento, é claro, né? Não é uma coisa deliberada que você vai ficar, nossa, vou matar a pessoa, porque não, mas às vezes sai. Tem gente que chora, tem gente que ri numa situação extrema, tem gente que quebra tudo, adoece. Tem gente que adoece. Eu sou mais propícia a adoecer, praticamente morrer de nervoso, mas tem gente que não, tem gente que, sei lá, velho. Você não coloca pra fora? Não. Não. Guarda. Eu guardo tudo, até Eu quando eu acho quero que chorar, ela eu choro leva do escondido. lado da brincadeira, aí você vai soltar. Às vezes, não, às vezes quando eu tô muito nervosa, assim. Quando é uma questão. Muitas vezes, sei lá, às vezes eu fico. Eu aprendi, eu não tinha isso, mas eu aprendi a soltar um pouco das minhas emoções, assim, de uma forma mais contraída, de uma forma mais. Eu também sou mais. Aprendi um pouco, porque eu não conseguia lidar com as minhas emoções, eu não consigo até hoje, de vez em quando eu tenho surtos, assim. Mas eu, tipo, procuro ficar na minha, meio sozinha, eu não quero ver ninguém, eu sempre tenho surtos assim. Você
guardar as coisas, você toma um copo de veneno e espera que outra pessoa morra. Então, não faz muito sentido. Porque é você que vai levar essa carga. Mas é que na hora fica difícil, né, de se repensar. Érica, você estava falando pra gente no intervalo que vê muita relação entre o excesso de peso e o estresse, certo? Eu acho que contribui sim. É que assim, tudo que é demais, assim, ele acaba trazendo um transtorno. Então essa coisa do peso, assim, em si, comigo, por exemplo, acontece assim. Vamos supor, quando você pensa uma pessoa que está acima do peso, você já imagina que ela fica o dia inteiro comendo, mas existem problemas, né, de saúde, existem situações que causam aquilo, porque a obesidade é uma doença, né, então existem transtornos que fazem com que a pessoa chegue àquele nível. Então, vamos supor, você às vezes uma preocupação com o trabalho ou com alguma coisa, que eu acho que o estresse também, você mesmo pode causar uma situação de estresse, você com suas cobranças, assim, então você acaba gerando aquilo, então você acaba buscando escapar de alguma forma. Às vezes é comendo, às vezes tomando refrigerante, às vezes você não faz nada disso, mas o seu próprio sistema, ele produz alguma coisa e aquilo, sei lá, você acaba engordando, você acaba gerando outras doenças, não sei o que, porque o organismo funciona assim, né? Existe uma coisa lá dentro funcionando, então não é só aqui fora, né? Então existem situações que acontecem aqui e lá dentro vai se refletindo. Então eu acho assim que excesso de peso é muito associado a isso, não é só a pessoa se farta de comer, não, acho que é muito atribuído a isso. São efeitos colaterais? Eu acho. Porque eu acho que também você acaba, como você está numa situação de estresse constante, de esgotamento constante, então assim, eu acho que você busca situações que te deem prazer. Tem gente que sente prazer na comida, tem gente que sente prazer em outras coisas, em sexo, sei lá o quê, e tudo mais. Então você acaba buscando refúgio naquilo. Mas eu não vejo a vida sem estresse. Não vejo. Hoje, como a gente Principalmente a vida que nós levamos hoje, né? Eu não acho possível. Não ser estressado, não ter estresse. Eu acho que existem caminhos que a gente pode mudar, mas não acho que seja uma coisa assim que a gente vai se ver livre ou que a gente consegue facilmente chegar a isso. Não, com a vida que a gente leva, com o ritmo que a gente leva, eu acho que com as cobranças que a gente tem hoje em dia. Porque assim, por exemplo, você vê gente que mora no interior, que tipo, o cara bebe água do poço e o cara tá radiante, pulando de alegria, tipo, felicidade extrema. E a gente aqui que tem acesso a tantas coisas que ele nem sabe que existe, a gente às vezes entra em depressão, em situações como essa. Acho que esse é o problema, a gente tem acesso a coisas demais. Eu acho que a busca acaba querendo coisas demais, além da conta. Porque eu acho que o estresse ele é um reflexo da frustração. Você se frustra por alguma coisa e aí você fala, meu Deus, e agora? Eu consegui. E aquilo, a falta, né? Vocês têm falta de alguma coisa. Aí naquele momento não você consegui acaba, se adaptar, né? E aí não tem pra onde correr, né? É você com você mesmo que tem que se resolver. Exatamente, é esse ponto que você chegou que eu queria falar também. Que ajuda muito, assim, a equilibrar, pelo menos pra mim, assim, das coisas que eu estudei, é você dar muita importância pro papel que você desempenha das coisas. Você não é o profissional do dia a dia, você não é a mãe, você é, tipo, você com você mesmo e desempenhando vários papéis. Se você atribui o valor do papel maior, você entende, do que a você mesmo, do seu amor próprio, essas coisas, Sim. Aí você se deixa levar para essas situações e elas te agarram e você acaba indo pro lado do estresse. Mas a gente acaba, inevitavelmente, você acaba assumindo. Sei lá, porque você é obrigado a assumir, você se sente obrigado. Se sente obrigado, mas não é essa a função certa. Mas quem tem a coragem de dizer não hoje em dia? De recusar algumas coisas? Eu fui a uma palestra de psicologia semana passada. E a psicóloga falou uma coisa que eu acho que se aplica muito pro que a gente vive hoje mesmo. É que o ser humano é um ser angustiado. Aí eu vou ler pra vocês aqui o significado de angústia. Angústia, estreiteza de espaço, brevidade de tempo, grande aflição, desgosto, ansiedade com opressão, agonia. Então ser angustiado ele nada mais é do que aflito, agoniado e atribulado o tempo inteiro. Exatamente. Com os papéis que ele desempenha.
Agora, se ele der maior atenção pra ele mesmo, o bem-estar dele, isso equilibra isso. São cobranças de todos os lados. Você tem a sua cobrança do que você quer realizar, você tem a cobrança do outro porque você não dá atenção. Aí você tem isso que vai se refletir lá no futuro, mas você também pensa que a vida não é só o trabalho, não é só... É um misto, uma confusão que acaba virando na sua cabeça, porque você não sabe se você tem que, sabe, tentar manter sua vida social, manter sua vida profissional, manter sua vida acadêmica. É muita coisa que a gente, hoje em dia, a gente acredita que consegue desempenhar, a gente consegue, né? Mas aí, no caso, a gente tem essa parte toda de conflito, né? Que acaba trazendo todo esse peso na cabeça da gente, né? Tudo mais. Eu já estudo, eu trabalho, eu tenho minha família, tenho meus amigos, não tenho um relacionamento. Que tem horas que eu olho e eu nem sinto que caiba na minha vida, porque eu não tenho tempo. Ó, eu trabalho muito, estudo bastante, tá? E ainda eu faço artesanato, tá? Eu pago aluguel, isso eu quero que deixe bem claro, não corte isso. Eu pago aluguel. E eu tenho um relacionamento. Você vê que já até muda, eu tenho um relacionamento. Pô, tipo, ainda tem mais alguém. Às vezes eu já pensei nisso, eu penso nisso assim de vez em quando. Eu falo, talvez se eu fosse só, precisasse passar algumas coisas. Porque você fica pensando também no esforço, né? Porque você tem. É o que eu falo, a busca, né? Aí já não passa a ser só a sua. Aí passa a ser a sua e do outro. Então você também tem a preocupação para que o outro também não fique frustrado, não fique... É porque a situação do relacionamento, assim, não é só você ser feliz, é os dois estarem felizes. E como você lida com isso? Então e o equilíbrio? Você, tipo, sei lá, eu acho que eu tenho que trabalhar, se eu trabalhar 5 horinhas por dia, pra mim, nossa, excelente. Não existe isso. Não existe uma empresa que funciona assim, não existe Não existe, a vida não é... Então hoje se a gente trabalha 8 horas, a gente tem que agradecer a Deus, porque antigamente era 12, 13, ainda em alguns lugares ainda é assim, né? Então, como você vai saber o parâmetro? Não existe parâmetro hoje, então por isso que eu falo, eu não enxergo hoje uma vida, você vê uma pessoa fala, uma vida saudável, uma vida de se fazer o que gosta, uma vida de se... Você começa a ficar descrente. Existe vida sem estresse? Não, existe o controle. Ó, gostei. Eu vou continuar estressado, mas de jeito, você entendeu? O que eu posso fazer, sei lá. Eu quero ficar estressado, sei lá, eu gosto, me ajuda. Eu já achei o equilíbrio mesmo dessa forma, sei lá, vou fazendo minhas piadas, né, ácidas. Tá bom, acho que é isso. Lulu? A gente aprende a conviver com estresse mesmo, não tem jeito. Mesmo porque é uma vida que a gente gosta. A vida de marido. Não sei. Pode ser pior do que isso. Você vai saber que dirá com estresse, né? Então, dependendo da pessoa, assim, né? Mas a gente aprende só a conviver mesmo, não tem muito pra onde ir, não. Eu ouvi uma vez que gritar faz muito bem às pessoas. Eu não posso gritar, gente. Felizmente, eu faço canto. Então, pra mim é prejudicial, tá? Eu não quero gritar. No 3. Eu sou tímida. Calma, Pedro, você tá louca aqui, né? O mundo vai me ver. Escuta, a gente não podia gritar pra câmera. Vai, pra câmera, mas é pra gritar. Não, Fê, calma. Eu não sei gritar, velho. Eu não sei gritar. Quem não sabe gritar? O quê? Isso tem fazer, gente. Nossa. Danina! Me serve, Madia! Me serve. Tá esperando o quê? Ainda tem que tremer a cabeça. Tá esperando o quê? Dá até aquela destoada. Você viu essa cena? Gente, que momento conturbado. A Adriana tá estressada. Filma a Adriana, pô. Filma a Adriana, olha lá. Não, vai, vamos gritar. Vai, mas eu não quero que ninguém me veja. Não, sim. O programa fica por aqui. Não. Chega. Vamos gritar. Acabou, a gente Chega. Chega. Já Caramba, a gente fala uma coisa, você não aceita. Vai. Grita, Tem esse porra. livrinho, que saco. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she A Fernanda Luz. Nossa, que medo!